Ser visto é importante? Hoje em dia aqui no YouTube tem uma discussão sobre qual tipo de canal você devia ter. Se você devia ter um canal aparecendo ou um canal dark, né? Como as pessoas fazem por aí, só falando texto sem aparecer. Hoje eu queria trazer uma discussão mais voltada para o cinema, porque eu estava pensando sobre isso aqui, já que eu tenho um canal, né? Que pode ser definido como dark, por mais que eu tenha um avatarzinho aí. Porém, eu comecei a pensar sobre filmes que teriam essa mesma pegada, essa pegada de um personagem que não aparece ou que não tem um nome reconhecível, nem um rosto reconhecível. E aí eu acabei pensando no filme V de Vingança, V for Vendetta, onde tem o personagem V. E o que o V de Vingança tem? Ele tem um nome, ele tem uma máscara, ele não tem um personagem, ele não tem um ator que interpreta o V. Ele tem uma história ao redor do personagem, mas ele não avança, ele não vai até a profundidade de um Tyler Durden, por exemplo. Porém, o V é altamente reconhecível, e pensando nisso eu acabei traçando uma linha de raciocínio que chega até outros filmes que foram lançados atualmente. Mas primeiro vamos focar no V de Vingança para depois vocês entenderem melhor essa minha concepção. V de Vingança é aquele filme baseado em quadrinhos lá, aquele quadrinho do Alan Moore, que apresenta a ideia de um salvador mascarado, que não é uma pessoa, ele não seria uma figura pública, por assim dizer. Ele é mais como uma ideia. Como ele mesmo diz, eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. E por isso eu sou indestrutível, porque ideias são indestrutíveis. Mas quem é o V? O que ele é? Ele é um mutante? Ele é um gigante que nem um super-homem do governo? Ou do que seria o governo antes daquela realidade perturbada que eles vivem? Independente do que ele for, ele nada mais é do que uma pessoa com uma máscara. E sendo uma pessoa com uma máscara, ele não tem um nome reconhecível, ele não tem, digamos assim, um nickname, ele não tem um nome pelo qual as pessoas podem chamar se precisarem dele, ou alguma coisa assim como Batman ou Super-Homem. Então ele não seria reconhecível. Então ser visto no caso dele é importante? É essa discussão que eu quero trazer pra cá. Por quê? O V de Vingança ele tem uma curiosidade muito interessante. O ator que fez o V no filme, ele atuou o filme inteiro, ele fez o papel inteiro, atuou com a máscara e tal, fez as cenas de luta, por mais que tenha sido dublê dele. E aí chegou lá no fim e descobriu que não ia mostrar o rosto dele. E aí ele ficou, poxa, mas eu fiz o filme, né? Eu quero ser visto, eu quero que as pessoas vejam quem é o personagem por trás da máscara. E quando os produtores disseram que ele não ia aparecer, ele falou que simplesmente não queria mais fazer o filme. Eu não sei mais ou menos qual foi o acordado entre eles, mas o nome dele foi retirado do filme. Então você não vê o nome do personagem que aparece como vê o filme inteiro. A solução, já que ele tinha gravado todos os áudios do filme, foi chamar o ator que faz o agente Smith do Matrix para gravar todas as dublagens. E é por isso que ele parece tão poético, por isso que ele parece tão um personagem de Shakespeare fazendo o filme. Então, pro ator, ser visto era importante. Porém, ele esqueceu de um detalhe muito importante, não é apenas ser visto como pessoa, com um rosto que você consegue angariar fãs, angariar atenção. Você também tem que ter uma substância, não só uma substância como um personagem, mas uma personalidade. O agente Smith, o ator que faz o agente Smith, ele percebeu isso, e por isso que ele aceitou fazer o filme. Porque ele viu que a ideia do V era muito maior do que um ator poderia alcançar. Então, no caso do V de Vingança, cujo nome do personagem é V, que na verdade é um apelido, porque ele nunca fala o nome real dele, até porque eu acho que ele esqueceu no filme, mas muito mais importante do que o nome, o V ou o personagem, era o símbolo que a máscara representava. Então as pessoas vão assistir V de Vingança, elas sabem quem é o Guy Fawkes, ou até não sabem quem é o Guy Fawkes, a pessoa por trás da máscara, mas eles reconhecem o rosto. Tanto é que a máscara hoje em dia ela é um símbolo muito forte. E por que o nome e os símbolos são importantes? Porque nesse caso ele não foi visto em nenhum momento. Mas se você pensar que a máscara foi vista, que um símbolo foi visto, você pode associar a pessoa ao símbolo. E associando a pessoa ao símbolo, você gera o significado. E quando isso não acontece? Um exemplo muito prático é um filme que eu acho que vocês nem devem lembrar mais que existe. O nome dele é Nobody. O título em português é anônimo, mas eu acho que Nobody é muito melhor, porque significa ninguém. É como se ele fosse ninguém. E o filme estava meio que sendo vendido como um novo John Wick, mas ele não alcançou nem metade do público que o John Wick alcançou e alcança até hoje. Porque o nome do cara era Ninguém. Qual é a graça de você ver um filme que o cara é ninguém? E no filme isso se prova muito ruim, muito negativo, porque ele não tem uma pessoa, não tem um nome que as pessoas têm medo. Eles até tentam colocar a tatuagem lá, falar, não, esse cara aí veio de um esquadrão, e o esquadrão é muito incrível, não sei mais o que. Mas assim, não é legal, sabe? As pessoas não se interessam por isso. Porque ele não tem um símbolo reconhecível e marcante desde o começo. E esse é o maior problema de Nobody. E mesmo que eles façam uma sequência, assim, eu vou assistir porque eu achei o filme bom. O filme é muito bom. Mas ele não gera aquela coisa, sabe? Aquela coisa John Wick, em letras garrafais aparecendo, subindo no telão. Ele não tem esse apelo. E por quê? Porque mesmo com o nome não tem significado.
O nome não estava carregado de significado, ele não carregava um símbolo grande o bastante para carregar o nome ninguém, para que ninguém se tornasse alguma coisa. Mas e quando o personagem tem um nome tão grande que o nome é o título do filme? Como o Walter Mitty, da Vida Secreta de Walter Mitty. Vídeo aqui no canal, inclusive, assistam lá, é bem legal. O nome do filme é A Vida Secreta de Walter Mitty. E o Walter Mitty era para ser o personagem principal do filme. Ele era para ser a estrela, sabe? Ele era para ser a pessoa realmente que carrega o filme nas costas. E ele é. Porém, só sob o ponto de vista dele. Então, muito embora o nome Walter Mitty significasse muita coisa desde o começo do filme, o fato dele não ser visto e não ser apreciado pelos seus pares faz com que o filme se torne meio que uma jornada para o Walter Mitty conseguir adquirir a significância que o nome dele tem, a importância que o nome dele tem pro filme e pra vida dele, inclusive. Então, quando a gente tem um filme como Walter Mitty, que não carrega realmente um significado, que realmente não tem uma máscara ou um ícone ou um nome mais marcante que todo mundo tem medo, como John Wick, por exemplo, que é o melhor exemplo disso. Não importa o quanto a pessoa for importante, não importa o quanto ela for trabalhadora ou o quanto ela for eficiente no trabalho dela. Porque, se vocês lembram bem, o Walter Mitty ele era o melhor. Ele trabalhava na melhor revista possível, a revista Life, e ele era o responsável principal por fazer esses tratamentos dessas fotos do cara que é o Sebastião Salgado do filme. Então, o significado do nome Walter Mitty ele já estava carregado de muita competência, de uma coisa muito boa, uma ideia muito excepcional, digamos assim. Porém, ele precisa provar que esse nome tem significado, vocês entendem? Por mais que ele tenha uma alta competência em qualquer coisa que ele se propõe a fazer, enquanto ninguém vê, isso não significa nada. É a mesma coisa do Nobody. Ele é o cara, ele arrebenta todo mundo, é o cara do esquadrão lá que faz e acontece e depois ele tem que andar por aí com o nome de anônimo, porque, sei lá, ele trabalhava pro governo, alguma coisa assim. Mas diferente de Nobody, o Walter Mitty ele vai escalando, ele vai tentando alcançar o que ele merece desde o começo do filme. E nem ele mesmo sabia. O que culmina na cena final do filme, que vem logo depois dele realmente atingir esse significado que ele percebe que ele mesmo tem, essa importância que ele percebe que ele teve o tempo todo. Ele já alcançou esse potencial. Então ele merece que a sua foto seja representada na capa da revista, estabelecendo aí um encontro tanto do símbolo quanto do nome. O nome que nós, espectadores, conhecemos, Walter Mitty, com o significado que ele se provou ter ao longo do filme todo, e a imagem, o ícone da pessoa que se dá, que se doa. E agora saindo um pouquinho do cinema, só para vocês verem como isso é uma ideia realmente complexa que abrange o mundo real, vamos analisar a vida de um dos maiores quadrinistas que já viveu, Karl Barks. Fazia uns quadrinhos do Tio Patinhas ali, do Pato Donald. E ele realmente era um dos maiores, tanto do seu tempo quanto da atualidade, porque ele realmente inspirou todos os maiores. Para vocês terem uma ideia, o Osamu Tezuka usou muitas das referências do Karl Barks para criar Astro Boy e o mangá moderno. O mangá moderno que eu digo que não é o Gekiga, né? E esse cara ele ficou anônimo até a velhice, como vocês podem ver num documentário no YouTube, eu vou deixar o nome aqui embaixo, que mostra que os editores dele tinham tanto medo que ele fosse reconhecido que escondiam o nome dele ao máximo, não davam nem cartas de fãs para ele, torcendo para que ele realmente não fosse associado à criatura grandiosa que ele já era. Ele já era um artista gigante, tanto que as pessoas fizeram quase que uma caçada buscando o nome dele. E eles encontraram, e a partir do momento que eles encontraram, o nome tinha um símbolo a ser atrelado. Então, mesmo no mundo real, mesmo você fazendo o máximo, mesmo você dando o seu melhor, tendo opiniões boas, fazendo conteúdo de qualidade, como eram os quadrinhos, se você não tem uma imagem para se associar, você é esquecido. As pessoas simplesmente não sabem quem você é. Mas por que eu tô falando de tudo isso aqui? Por que eu trouxe esse debate tão complexo? Para você que já é inscrito do canal deve ter percebido. Para não ser hipócrita nesse vídeo, eu decidi que a partir de hoje eu vou gravar vídeos aparecendo, assim como estou agora. Porque se vocês pararem para pensar, eu na verdade nunca nem disse o meu nome, quanto mais aparecer aqui para vocês. Porque a conclusão desse vídeo e essa ideia é que não importa o quanto de valor que você traga pro YouTube, no meu caso, não importa o quanto de opiniões boas, ou teorias, ou ideias, ou conceitos que você traga à mesa, se ninguém te vê. Então, muito prazer, pela primeira vez, eu sou o Renato, já tive outros canais antes, sou o criador do canal Cinemaçã, e para quem me acompanha desde o começo, eu espero que vocês gostem dessa nova fase que eu decidi abordar aqui no canal, sem o avatar, sem os filmes aparecendo, até porque eu quero falar de outras coisas, de coisas mais diversas, que abrangem o mundo do cinema, mas que não são realmente de um filme ou de vários filmes, que são só ideias e conceitos, assim como foi esse vídeo aqui, por exemplo. Então, pela primeira vez pessoalmente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.